Você sente o desejo de começar um jejum, mas não sabe como começar? Tem dúvida quanto ao tempo do jejum? Ou até mesmo qual o jejum que é indicado para você? Nesse vídeo estaremos falando tudo sobre o jejum. Esse vídeo realmente está completo e incrível. Com certeza ele irá te ajudar muito na sua caminhada de fé. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique aqui no sininho das notificações, aperte a palavra todas. Fazendo assim, o YouTube te notificará sempre que um vídeo novo subir aqui no canal. Será um vídeo completo, com passo a passo de como jejuar e fazer uma oração com propósito. Mas o que é o jejum? De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, jejum significa abstinência de alimentos por um período de tempo determinado. É onde a pessoa tem o objetivo e o propósito de se aproximar de Deus e se dedicar na comunhão com Deus. Para isso, são necessárias três coisas muito importantes durante este período em que você irá fazer o jejum e oração com propósito: a oração, a adoração e a palavra de Deus. Usando estas três coisas durante o período do jejum, você com certeza vai ter mais intimidade com Deus. No jejum, você terá aproximação e intimidade com Deus e até mesmo tempo de demonstrar arrependimento diante de Deus. Diferente do que algumas pessoas pensam acerca do jejum ou sobre como fazer o jejum com propósito e oração, elas têm o jejum como uma forma de alcançar bênçãos. Ainda que nós sabemos que isso tudo aconteça, não podemos negar o fato de que as bênçãos são consequências de uma vida de consagração, de jejum e oração com propósito diante de Deus. As bênçãos é apenas uma consequência de uma vida de consagração, jejum e oração com propósito diante de Deus. Mas não podemos nos esquecer que o real propósito do jejum é nos aproximar da comunhão com Deus. Podemos ver alguns tipos de jejum presentes durante todo o período da história. Por exemplo, no Antigo Testamento, o jejum estava presente no calendário judaico. Não podemos negar o fato e observar que o jejum era levado muito a sério pelo povo. Havia dias específicos, épocas e propósitos definidos para o jejum e a oração com propósito diante de Deus. Havia épocas em que a nação inteira jejuava por um pouco e até mesmo por um longo período de tempo dentro de Israel. Quando nós observamos nesse período de jejum e oração com propósito, o povo se afligia a sua alma, se humilhando diante da presença de Deus, confessando os seus pecados e até mesmo renovando a sua aliança com Deus, com o propósito e o intuito de voltar aos caminhos e propósito de Deus. No Antigo Testamento, vários momentos de toda a história, homens, mulheres se dedicaram em conclamar um jejum diante de Deus. Eles conclamavam o povo para fazer jejum e se aproximar de Deus, abandonando as suas práticas pecaminosas, deixando seus ídolos e até mesmo se arrependendo das suas iniquidades e dos seus pecados, voltando-se para o Senhor, vivendo novamente no propósito e nos caminhos do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, vemos o exemplo do próprio Jesus fazendo um jejum já no início do seu ministério. Após ser batizado por João Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nesse período, Jesus adotou e praticou o jejum por 40 dias. Os seus apóstolos também adotaram, praticaram o jejum. Paulo, após se converter ao Senhor, também praticou
e seguiu o exemplo, jejuando e orando por um tempo determinado. Então o jejum tem o seu papel principal em mostrar a nossa dependência ao Senhor. Muitas pessoas fazem o jejum de forma errada. Muitas pessoas, por não entenderem sobre o jejum, fazem o jejum de forma totalmente distorcida e errada. Mesmo na época do Antigo Testamento, o real propósito do jejum já era distorcido. Pessoas faziam de forma errada. Pessoas, por não entenderem qual era o real propósito do jejum, faziam e distorciam a prática do jejum. Elas jejuavam esperando que Deus desse a elas algo que Ele mesmo não prometeu. Só pelo simples fato delas estarem jejuando e se dedicando em consagrar-se diante do Senhor. Elas achavam que o jejum obrigava Deus a atendê-las, mesmo que as suas práticas e maneira de viver não andavam corretamente diante de Deus, mesmo que as suas práticas não condiziam com a palavra de Deus. Algo que nós devemos entender é que quando se trata de jejum, o jejum deve ser acompanhado com uma atitude espiritual, com uma dedicação de arrependimento, quebrantamento e reconhecimento da nossa fraqueza e dependência de Deus em tudo, sempre buscando força necessária para vencer o pecado e também o mundo pecaminoso ao nós vivemos. Esse é o objetivo e o propósito do jejum, nos aproximar de Deus. No jejum, você se esvazia de si mesmo, das coisas que você gosta dessa terra, para se encher de Deus e do maná espiritual. Lembre-se, o jejum é muito importante para aqueles que servem a Deus. Quando eu devo fazer o jejum? Nós vemos na Bíblia que o jejum foi feito em tempos de crise, em momentos de lutas, momentos de peleja, momentos de enfermidades e crises existenciais. Ou seja, o jejum é uma busca pela resposta e providência de Deus para um determinado propósito, mostrando para Deus que a nossa dependência está totalmente ligada em Deus. Quando você for fazer o seu período de oração e propósito e jejum, não se esqueça que o jejum não é só deixar de comer ou até mesmo de beber. É preciso fazer de forma correta, tem que ter um tempo de qualidade durante todo o período de oração, jejum e propósito. O jejum deve ter tempo de oração, de adoração e tempo de leitura da palavra de Deus. Ao fazer o jejum, você deve dedicar-se com tempo de qualidade. Um tempo só para você e Deus. É um tempo de intimidade entre a criatura e o Criador, entre você e o Deus que você serve. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, nos versos 16, 17 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu, porém, lhes digo verdadeiramente que eles já alcançaram a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave bem o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que te vê no secreto o abençoará e recompensará. A recompensa vem de Deus. Por isso, é entre você e Ele. Lembre-se também que jejum é evidência de uma vida consagrada totalmente a Deus, servindo a Ele, obedecendo a sua palavra, pois a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 22, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender
é melhor do que a gordura de carneiros. Agora, houve uma época em que o povo estava jejuando, porém Deus não os atendia, pois suas práticas eram contrárias à palavra de Deus. Eles tinham sacrifício, mas não tinham obediência. Então Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 58, verso 5, e diz: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, e que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si um saco de cinza? Chamaria tu isto de jejum, o dia aprauzível ao Senhor? É como se Deus estivesse dizendo: vocês acham que o jejum é apenas passar fome e ter sede, vestir pano de saco e ficarem prostrados aí? Eles tinham sacrifício, jejum, mas não tinha obediência. Agora olha o que Deus diz no versículo de número 6 do capítulo 58 do livro do profeta Isaías: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, e que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? O povo estava acostumado com a prática do jejum no seu calendário, mas observando, eles estavam apenas cumprindo um ritual, passando fome, mas o que Deus realmente queria era uma vida de mudança, uma vida de aproximação com Deus, uma vida verdadeira com Deus. Não adianta jejuar e não mudar de vida. É preciso ter uma vida de arrependimento e transformação, uma vida santa de oração, de comunhão com a presença do Senhor. Quais os tipos de jejum? Existe jejum parcial, o normal e o jejum total. Algumas pessoas têm dúvidas sobre como fazer o jejum e qual o jejum indicado para cada uma destas pessoas. Algumas pessoas, por questão de saúde física, questão de fraqueza, por ter problemas de saúde física, elas decidem apenas comer menos do que o normal. Nós não podemos condenar ou desclassificar tal forma de jejum, ou até mesmo desconsiderar. Por mais que a Bíblia não tenha nenhum exemplo desse tipo de jejum, nós devemos entender que Deus olha para a intenção do coração do homem e a capacidade que cada pessoa tem. Outro tipo de jejum muito comum é aqueles em que algumas pessoas decidem abrir mão de algumas coisas que estão atrapalhando elas na sua vida espiritual. Elas decidem se abster da internet, de televisão, de revistas, de coisas que estão sendo um embaraço na sua vida espiritual para poderem se dedicar na presença de Deus. Não podemos desconsiderar esse tipo de jejum também, pois afinal de contas você está fazendo com um propósito e Deus também entende a intenção do seu coração. Outro jejum muito conhecido, comentado, é o jejum de Daniel. Esse tipo de jejum foi feito por Daniel e seus amigos quando eles estavam na Babilônia, onde por 21 dias eles decidem apenas comer legumes e beber água. Eles fizeram isso com um real propósito de não comer do manjar e da comida do rei, pois ao entenderem que o rei era um rei idólatra, eles decidem se abster-se de todo tipo de alimento que viria do reino e do reinado do rei. Esse tipo de jejum, as pessoas não comem carne, doces, pães e outros tipos de alimento. Elas apenas se dedicam em comer legumes e beber água. Também existe o jejum normal. Esse tipo de jejum, geralmente as pessoas se abstêm de todo tipo de alimento
mas continuam bebendo água. É por um período de tempo em que elas não comem, mas bebem água. Esse foi o jejum que Jesus fez quando estava no deserto, pois a Bíblia só menciona que ele não comeu. Existem também o jejum total. O jejum total é um tipo de jejum que deve ter o acompanhamento do seu médico. Lembre-se que durante o jejum total, a pessoa não come e não bebe água. O seu médico deve te orientar acerca da sua saúde. Nesse tipo de jejum, a pessoa não come nenhum tipo de alimento e nem bebe água por um período determinado. Há alguns casos na Bíblia de pessoas que fizeram esse tipo de jejum, como a rainha Esther, o apóstolo Paulo e até mesmo Moisés. Quanto tempo deve ter o jejum? Quanto ao tempo, a Bíblia não especifica um tempo determinado ou definido para esse tipo de jejum. Vale da sua capacidade e o propósito pelo qual você está jejuando. Lembre-se, o jejum não é uma barganha com Deus. O jejum é um tempo de aproximação entre você e Deus. Deus não é obrigado a fazer nada, mas lembre-se que o jejum é para te aproximar da comunhão com o Criador e de ter um tempo de qualidade espiritual com Ele. Com certeza, muitas coisas mudarão na sua vida e você também receberá bênção. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Compartilhe, curta e se inscreva. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E não se esqueça de fazer o seu jejum. E se você já fez algum tipo de jejum, o jejum total, o jejum normal e o jejum parcial, escreva aqui no comentário. Eu quero saber qual tipo de jejum você está acostumado a fazer diante de Deus. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.